principal exame na avaliação de um homem infértil é, sem dúvida, o espermograma. Certamente a história clínica também é importante. Quando nós investigamos um homem infértil que nos procura no consultório para saber por que não está conseguindo engravidar, a gente faz uma história clínica e consegue entender se existe algum problema ou não baseado na queixa clínica. Se tem dor, se tem alguma dor na região genital, se tem alguma lesão, se tem um histórico que tenha tido uma cirurgia, alguma coisa desse tipo pode levar a pensar que pode ter alguma alteração a nível seminal. Mas, sem dúvida, o exame mais importante na investigação de um homem infértil é o espermograma. E é muito importante que esse espermograma seja realizado por uma equipe especializada que possa fazer diagnóstico preciso. Qualquer estímulo negativo, qualquer coisa que possa afetar a espermatogenese, que é a produção de espermatozoides, é o processo de formação do espermatozoide, qualquer coisa que altere esse processo pode ser prejudicial. Por exemplo, um aquecimento local, uma varicocele, varizes, o fato de você usar o computador no seu colo. Tudo que tiver muito calor naquela região pode alterar a qualidade do espermatozoide. Outros fatores, medicações, anabolizantes, hormônios, algum tratamento pós-câncer, tudo isso pode destruir a célula espermática, pode destruir a espermatogenese, pode levar o testículo a diminuir de tamanho, tudo isso pode alterar. E, obviamente, prostatite, pode ser uma prostatite crônica, prostatite aguda, algumas alterações glandulares, virose, né? Se você tem uma cachumba, a cachumba pode comprometer o testículo. As crianças que nascem com o testículo no abdômen, que é a criptorquidia, essa cirurgia deve ser realizada precocemente para não afetar a espermatogenese. Então, qualquer fator que altere a espermatogenese pode, obviamente, levar à infertilidade masculina. Não necessariamente. Um homem pode ser infértil e não ter sintomatologia alguma, ou em algumas situações apresentar dor na região inguinal, dor no testículo, ou dor se ele apresentar uma prostatite, uma infecção genital, alguma lesão no pênis, ou às vezes ele conta a história de um trauma, ou então um histórico que na infância ele teve um testículo que não desceu, que ficou no abdômen, que fez uma cirurgia. Então, às vezes a gente tem alguma história, mas sintomatologia mesmo, a grande maioria dos homens é muito discreta a sintomatologia. Então, você pode encontrar uma alteração no sêmen, mas não necessariamente ele nos procura dizendo que talvez ele possa ser infértil porque ele tem alguma sintomatologia. É muito importante a gente avaliar o fator masculino todas as vezes que a gente investigar um casal infértil. Depende da infertilidade masculina. Às vezes eu tenho uma situação em que aquele paciente não tem nenhum espermatozoide no ejaculado. Nessas situações, talvez você tenha que recorrer a uma técnica mais avançada. Você faz uma punção do testículo para encontrar o espermatozoide. Porém, tem algumas situações que não são pouco frequentes, que são bastante frequentes, que são alguns pacientes que têm uma alteração não tão importante. Ele tem uma concentração boa de espermatozoides, porém a forma não é boa. Então, quando você faz uma análise seminal, você busca qual a porcentagem de espermatozoides férteis e a gente considera os espermatozoides férteis aqueles que têm uma cabeça ovalada. Então, na investigação, quando você faz uma avaliação morfológica e você vai dar uma nota para aquele espermograma, vai dar uma nota para aquela capacidade de fertilizar, é nesse momento que você investiga quantas células ovais aquele paciente tem naquele ejaculado. Então, é bastante importante. Se esse paciente tem uma concentração muito baixa de formas ovais, a Organização Mundial de Saúde considera 4%, é considerado fértil. Porém, se ele tiver um sêmen com muita célula alterada, com muita impureza associada, esse paciente pode não conseguir engravidar. Então, o que você precisa? Entender por que ele tem essa alteração de forma. Esse é o mais simples. Se você tem uma concentração boa, você tem milhões de espermatozoides
e você tem uma forma alterada, você consegue, em algumas situações, recuperar essa forma com tratamento clínico, com antibiótico, na tentativa de entender. Primeiro você tem que entender o que está levando esse paciente a ter uma alteração de forma. Por que a qualidade dele não é tão boa em relação a outros pacientes? Então você tem que estudar. O primeiro estudo que a gente faz é tentar entender se tem algum comprometimento prostático, se ele tem uma infecção anterior, se ele tem alguma coisa que levou a essas alterações. Esses são os pacientes que têm mais facilidade de tratamento. Geralmente um antibiótico resolve esse problema e a forma melhora. Melhorando a forma, melhora a fertilidade e a gente consegue, na maioria das vezes, ter sucesso. É óbvio que esse paciente não está sozinho, ele tem a esposa. Você não vai tentar um tipo de tratamento longo se essa paciente já não tem uma idade tão jovem, não é tão jovem. Então você tem que pensar no casal como um todo, sempre pensando em tratar o fator masculino da melhor maneira possível. Se tiver uma alteração genética importante, alteração de forma ou não tem uma concentração satisfatória, aí a recuperação dessa infertilidade, dessa hipofertilidade é muito mais difícil. Mas se o sêmen tem uma concentração boa, a chance de recuperar esse sêmen e tornar esse homem fértil é muito alta.